Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui com vocês. Hoje eu quero fazer um react e para isso eu só tenho que configurar aqui meu Bluetooth aqui. Vamos lá pessoal, bem-vindo ao Journey, meu nome é o Alisson e aqui nós temos vídeos de desenvolvimento de modo geral. Hoje a gente vai estar fazendo o React. É um modelo novo aí que eu quero testar, especialmente por causa do conteúdo que eu vou estar falando. Então fica aí, deixa o like, segue, deixa comentário, fala se gostou do vídeo. Eu vou estar fazendo o React aqui do Dev Bandeira, desenvolvedor focado em desenvolvimento de jogos. Eu acompanho ele tem um tempo. Eu estou fazendo um outro vídeo diferente porque esse canal, o Journey, o maior motivo que eu construí ele é porque eu quero falar de desenvolvimento de jogos. E Journey é o nome do estúdio indie que eu pretendo em algum momento começar. Aqui, o vídeo que eu vou estar fazendo, ele é sobre o abismo entre desenvolvimento de jogos para outras áreas da TI. Eu acho esse vídeo muito interessante. Tem muita coisa aqui que o Dev Bandeira, aqui eu não sei o nome dele, mas acompanho ele tem um tempo, tem muita coisa que ele fala aqui que eu quero trazer o ponto de vista meu, trabalhando na área de web e desenvolvimento há 15 anos. Então, eu sou um desenvolvedor que começou também por causa de jogos, só que encontrou uma paixão ali na web, no JavaScript, no front-end, e já estou há 15 anos trabalhando nessa carreira. E eu pretendo, em algum momento, transicionar e ter meu próprio estúdio, o estúdio Journey. E o objetivo desse canal aqui, inclusive, é poder falar disso para vocês, poder conversar sobre isso no futuro. Hoje eu quero fazer react aqui, trazer meu ponto de vista, dar um pouco de cor aqui, algumas coisas que ele fala ali. Se você tá vendo Dev Bandeira, quiser fazer um collab no futuro, o canal meu tá minúsculo, mas Deus abençoe aí, a gente vai estar crescendo ele. Eu pretendo trabalhar com desenvolvimento de jogos também, então o caminho que você trilhou já em alguns anos no YouTube, eu tô começando ele. Nesse sentido, você me inspira bastante, eu acho que esse é o caminho que eu quero percorrer. O seu vídeo, ele é interessante, porque ele fala de quão difícil é a carreira de desenvolvimento de jogos, e é justamente por causa disso que eu tô há 15 anos trabalhando como desenvolvimento web. Esse é o meu sonho já há muito tempo, então eu trabalho desde 2009 com a área de web, fiz um curso técnico, comecei a trabalhar, fiz uma faculdade de sistemas de informação, lá em 2011, mais ou menos, na PUC Minas. Depois fui fazer ciências da computação em 2014, mais ou menos, na FUMEC. E acabou que esses dois cursos eu nunca finalizei eles, eu já trabalhava na área. Porém, durante essa carreira toda que eu venho carregando, minha paixão mesmo sempre foi desenvolvimento de jogos. E eu nunca entrei. Por quê? Porque é uma carreira difícil. A gente vive num mundo capitalista. E apesar dos jogos gerarem muito dinheiro, ele vai falar disso aqui no vídeo dele, desenvolvimento de jogos, de modo geral, não dá tanto dinheiro assim, porque são muitos anos de desenvolvimento, são muitos anos trabalhando. As empresas trabalham 6, 5, 7 anos. E para você pagar toda a equipe que custa, é muita grana. E a área de tech, ela tem sido cada vez mais rentável. E eu já estou trabalhando nela desde 2009, quando ainda era mais complicado do que hoje em dia, né? Antes do boom que teve em 2020. É uma carreira que eu sou apaixonado, faço desenvolvimento web, gosto muito, mas o que eu tenho realmente é uma paixão e um apreço gigante é com a área de desenvolvimento de jogos. Mas não simplesmente trabalhar para qualquer empresa. Em São Paulo, por exemplo, tem algumas empresas maiores, aqui em Belo Horizonte tem algumas indies também, mas eu não quero só trabalhar em uma empresa de jogos, eu quero poder contar a minha história. Então, recentemente eu até percebido isso, que eu quero usar os jogos para contar as histórias que eu tenho, que eu imagino, que eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Então, em algum momento eu pretendo fazer essa transição. Até lá eu tô juntando uma grana. Então, nesses últimos 5 anos, especialmente, eu tenho juntado uma graninha aí para eu poder focar pesado em desenvolvimento de jogos. E eu quero fazer esse react aqui porque tem muita coisa interessante aqui que ele traz, tem muita coisa legal que ele comenta, mas eu quero trazer aqui minha visão sobre. Então, Dev Bandeira, se você tá vendo, vamos fazer um collab no futuro. Para mim seria um prazer, não só para crescer o canal, mas porque eu sei das dificuldades que você vive, porque eu acompanho outros desenvolvedores, é um curso que eu quero traçar para minha vida, é uma jornada que eu quero percorrer, por isso o nome Journey aqui, do estúdio e que eu quero estar trabalhando. Acho que é isso. Se rolar um collab aí no futuro, é isso. Deixa nos comentários aí, pessoal, se você gostou do conteúdo, se vocês acham que pode ser um formato diferente. Mas é isso, vamos pro vídeo. O vídeo é um pouquinho longo aqui, né? Porque eu ainda vou fazer o react. Vamos embora. Então, esse é o vídeo aqui
do nosso amigo aqui, Dev Bandeira. Vou deixar o canal dele aí nos comentários, para vocês estarem seguindo ele também. Se vocês seguirem ele por minha causa, escreve, fala lá, vim por causa do canal Journey, coloca lá. Bora pro vídeo aqui que eu já dei muita introdução aí sobre minha vida. Depois eu faço um vídeo sobre mim, sobre por que o Journey existe, o que eu quero fazer com esse canal, dar mais detalhes, mas por hoje quero fazer um react aqui. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo Davi tranquilo. aqui. Pra quem me conhece e já me acompanha sabe que eu sou desenvolvedor de jogos. O nome dele é Davi. Pra quem não me conhece, tá caindo aqui de paraquedas. Prazer, eu sou o Davi, desenvolvedor de jogos. E hoje eu quero falar um pouco com vocês, conversar. Isso aqui é mais um desabafo sobre o abismo que existe entre o desenvolvimento de jogos, a área de game dev no geral e as outras áreas da TI. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque tá um pouquinho lento ele falando. Eu vou pôr, deixa eu ver, 1.25. Um pouco tempo atrás, eu acredito que 1 ou 2 semanas atrás, Tá um ótimo. brother lançou um vídeo aqui no YouTube, se intitulando O Único Desenvolvedor Fracassado, ou que ele... Esse vídeo eu vi, o cara falando sobre ser o único fracassado. É um vídeo legal também. Muita gente fez react desse vídeo. E é um vídeo que fala sobre que a área de tech, apesar de ser uma área rica, não basta você... Se você não tomar cuidado, você vai ser explorado. E aí eu acho que o problema não é esse cara, aí é um negócio que chama capitalismo. Porque eu passei pelo que ele passou, eu passei 4 anos numa empresa, não o Davi, né? Esse outro maluco aqui que ele mostrou aqui, um pouquinho pra trás aqui, esse camarada aqui, ó. Eu passei pelo que esse cara passou, ele ficou 10 anos numa empresa, eu fiquei 4, ouvindo historinha de que a empresa vai te valorizar, a empresa vai te valorizar, a empresa vai te valorizar e nunca valoriza. Então é um desabafo, e aqui o Davi, né, o Dev Bandeira, vai falar um pouco sobre isso também. Vamos continuar. se intitulando O Único Desenvolvedor Fracassado, ou que ele achava, julgava ser um desenvolvedor fracassado, porque nos últimos 10 anos que ele está na indústria de programação, de TI, ele passou muito tempo em uma empresa, ele não teve tanta evolução, o salário dele nem se equipara ao salário de outros amigos dele que são desenvolvedores. E, de fato, isso acontece muito na programação, isso acontece muito na TI. Tem muita gente que fica estagnada, não consegue evoluir, fica com medo de ir atrás, de buscar novas oportunidades. É importante você estar percebendo se você está aprendendo, né? Ou se você está ali só sendo explorado pela empresa mesmo. Porque até quando você ainda está recebendo mal, se você está aprendendo, tem muita oportunidade, vale a pena. Eu, quando passei esses 4 anos na empresa, passei por isso. Só que eu recebia mal, mas aprendia muito. Então era uma troca justa. E acaba ficando para trás se comparado às outras pessoas que ela conhece ou a outros programadores no geral. O nosso mal como programador, não só como programador, mas como pessoa, é querer ficar o tempo todo se comparando com os outros. Se comparar e ter pessoas que tu usa como inspiração, tipo, eu almejo aquele cargo, eu almejo aquela vaga, eu quero trabalhar naquela empresa. É uma coisa legal, te dá gás pra tu estudar e ir atrás dos teus objetivos e dos teus sonhos. Mas, por exemplo, se tu tá na área e tu vê várias pessoas tendo sucesso e tu, mesmo tentando muito e sendo esforçado, não tendo sucesso, isso é ruim pra tua cabeça, isso é ruim porque vai te colocar cada vez mais pra baixo e vai acontecer o que aconteceu com o brother desse vídeo, tipo, ficou tanto tempo se comparando, ficou se comparando tanto com outras pessoas, que ele acabou achando que era incapaz de tentar novas vagas, de tentar... E tem isso também, né? Cada um tem seu tempo. Então, não acho que 10 anos é um tempo certo. Acho que ele não soube aproveitar melhor esse tempo. Então, acho que tem alguns aprendizados ali que ele deveria ter tido, de tentar outras vagas, tentar outras coisas. Tem devs aí que tentam vaga na gringa com 2 anos. Então, confesso que 10 anos é muito tempo para você não ter evolução ali interessante. Então, se você não estiver atento, a empresa vai te explorar. Novas oportunidades, de melhorar, de ir atrás de uma qualidade de vida melhor. E por que eu citei ele como exemplo para a área de game dev? Porque, como eu disse, existe um abismo muito grande entre as outras áreas da TI e o game dev no geral. Isso é verdade. Todos os exemplos que eu vou utilizar aqui são exemplos pessoais de experiências que eu tive e de pessoas que eu conheço que trabalham na área ou que são de outras áreas de TI. Para falar um pouco disso, eu preciso voltar um pouco no tempo para contar para vocês o meu background na área. Entrei na faculdade de Ciência da Computação em 2017, na verdade em 2016, no final de 2016, e a área de TI na época, ela não era tão pavimentada igual ela é hoje.
Claro que se for comparar com 2011, 2012 e até antes de 2010, a área da TI era muito mais difícil antigamente. Então, 2010 aqui, quando ele fala que é difícil, né? Inclusive é porque você não tinha tantas informações acessíveis igual tem hoje. 2009 foi quando eu estava pegando meu primeiro estágio, inclusive, a gente tinha que encontrar informação tipo em fóruns. Nem Stack Overflow tinha ainda. Então, uma brincadeira, né, que o pessoal fala hoje em dia de que Stack Overflow, se ficar offline, o desenvolvedor não faz o trabalho dele. Lá atrás eram os fóruns e a gente usava bastante. Até troca de e-mail eu recebia e dava ajuda nessa época. na época que eu entrei, estava meio que naquele meio termo. O JavaScript estava começando a aparecer, React, desenvolvimento web, aquele boom de vagas. E acabou que grande parte das pessoas O front-end já existia, mas React começou a pegar força aí durante essa época mesmo, 2017, 2018, então é nessa época aí mesmo. que estudavam comigo, nos primeiros semestres já estavam empregadas ou então com estágio, bem encaminhadas para a área que elas estão trabalhando até hoje. Enquanto eu nunca fui um estudante exemplar, primeiro porque eu não me interessava muito pela área de TI, eu entrei na faculdade mais por ser algo tipo, eu gosto de jogar, vou entrar na faculdade de programação. Quantas pessoas não entraram na faculdade de TI por conta disso? Pois é, eu fui uma delas. Então, quando eu vi que TI não tinha nada a ver com jogos, não necessariamente desenvolver jogos, mas jogar, a ficha caiu e eu fiquei muito desmotivado para continuar com o curso. Então, eu estava fazendo o curso de qualquer jeito. Só que aí, quando chegou mais ou menos no terceiro, quarto semestre, que eu vi todos os meus amigos com vagas e eu sem nada, só estudando, eu tive aquela virada de chave. Eu pensei, o meu futuro só depende de mim, eu preciso estudar. E foi aí que eu comecei a estudar valendo, comecei a estudar programação no geral, porque eu era bem ruim em programação, estudei muita lógica, estudei muita orientação a objetos, estrutura de dados. Só que as vagas não estavam aparecendo. Os processos seletivos de vagas de estágio que eu tentava não estavam dando certo. Foi ali mais ou menos no quinto semestre para o sexto semestre que o meu orientador da faculdade, na época foi meu orientador, que hoje está na Holanda, o Daniel Valente, abriu uma vaga de bolsa de iniciação científica no laboratório dele e eu fui estudar jogos, desenvolvimento de jogos. Ele me deu duas opções. Pygame, que era um framework, e Godot, que era uma engine. Então, vou na Godot, né? Uma coisa muito mais estruturada, já é uma engine bem mais sólida do que um framework que era o Pygame na época. Então, optei pela Godot, fiz o projeto, não tive muitas dificuldades, terminou a... Aqui é legal porque ele pegou, já começou a ter experiência com Godot já há muito tempo. Ele, inclusive, trabalha com Godot, né, nos vídeos dele. Tem curso de Godot. Godot é uma engine para desenvolvimento de jogos. E é uma engine que eu tenho estudado também. Então é bem legal isso. É uma engine que eu pretendo utilizar. Ela é open source. E tem crescido muito, muito, muito nos últimos anos. É uma engine aí bem interessante aí. Que tem dado um pau na Unity. Bem interessante. Bom, se eu tiver a oportunidade de... E ele pegou um estágio, né? Começou a pegar experiência com isso. Legal. Em 2017 ele trabalhando ali com desenvolvimento de jogos. Ir para uma outra bolsa de jogos. A partir dessa outra bolsa de jogos, que foi o meu TCC, eu consegui uma vaga de estágio na época dos NFTs, que foi no final de 2019, aquele boom de jogos NFT. Então, nesse estágio, eu ainda consegui tirar aí os meus R$3.500, mais ou menos em 2, 3 meses de estágio, que foi bastante na época. Era um projeto curto, de duração de 90 dias, mais ou menos, então foi até um pagamento bem legal. Só que quando terminou esse estágio, também terminou a minha faculdade. E as únicas experiências que eu tinha na época eram 2 bolsas de iniciação científica em jogos e esse estágio em jogos. E aí que entra a parte triste da história. Minhas únicas experiências eram experiências com desenvolvimento de jogos. Outras empresas não estavam nem aí se eu fazia jogo ou não. Eles queriam desenvolvedores que soubessem back-end, que soubessem front-end, desenvolvimento mobile, desenvolvimento híbrido, testes, que foram áreas que eu não foquei na faculdade. Então depois... E aí, levanta um tema que desenvolvimento de jogos no Brasil, nós não temos incentivo. Até 2019, que eu estava acompanhando, o Brasil considerava jogos numa categoria de azar. Então, nós não consideramos jogos como cultura. Eu lembro que a Marta Suplicy estava batalhando para mudar isso. Então, os jogos eram enquadrados como jogos de azar. E isso, o que isso gera? Isso gera que não tem incentivo na produção, no consumo, em tudo. De modo geral, tem países, por exemplo, como o Canadá, se você estiver construindo um jogo, o governo te dá uma verba, te financia com uma verba para te auxiliar, porque ele sabe que isso gera cultura, sabe todos os ganhos que tem aí. Então aqui no Brasil acaba não tendo tanto. O que eu já vi de empresas maiores de desenvolvimento de jogos, que não são indies, as maiores são empresas principalmente focadas em mobile, porque mobile você rentabiliza muito, muito, muito bem. Você rentabiliza muito bem. E uma das principais dificuldades dos jogos, e aqui eu não falo só no Brasil, no mundo inteiro, hoje, a principal dificuldade dos jogos é rentabilizar. Se você perceber nos últimos anos, todas as empresas de jogos começaram a introduzir os sistemas de Game Pass, que é você paga um valor, R$40, e naquele mês
que o Game Pass está ativo, você ganha recompensas durante o mês. Essas empresas têm feito isso porque muitas vezes elas trabalham no desenvolvimento do jogo, vendem ele por R$ 200, só que elas param de receber dinheiro. Aí você fazer uma DLC, você fazer conteúdo novo, é muito custoso pelo retorno que você recebe. Então elas viram que fazer Game Pass é muito rentável. Então as empresas de jogos mobile conseguem rentabilizar muito bem. Por causa disso, a gente tem algumas aqui no Brasil que são focadas no desenvolvimento mobile. Temos outras no desenvolvimento de jogos também, mas são mais indie. Pelo menos que eu conheço. Se vocês conhecem alguma aí que é grande, né, e não é mobile, e que não seja indie também, pode compartilhar aí nos comentários. Depois que eu me formei, eu teria que ter toda a base dessas áreas. Por mais que eu soubesse lógica, eu tinha que pavimentar toda a minha estrada naquelas áreas de programação, ou pelo menos uma área que eu quisesse ter um emprego para ter uma qualidade de vida melhor. Só que ao invés de fazer isso, eu continuei focando em jogos. Porque eu gostava de criar jogos, eu gosto de criar jogos. Eu faço por prazer, por amor. E eu também passo pela mesma coisa que ele. Ao longo desses últimos, principalmente 6 anos, eu tentei várias vezes começar meu próprio jogo. Várias vezes eu pensei em parar mesmo, quitar, largar o meu emprego e focar. Só que como a gente vive no mundo capitalista, eu decidi manter meu emprego, porque eu já estou há muito tempo, né? Eu já sou sênior. Então eu decidi focar e falar assim, não, vou manter na área que eu tô, porque eu consigo ir juntando uma grana, conseguir ir mantendo a minha estabilidade, e aí eu vou fazendo um caixa para no futuro eu poder focar nisso com uma grana, de fato. A área de desenvolvimento de jogos é bem complicada para essas questões, principalmente financeiras. E mesmo focando em jogos, mesmo me especializando cada vez mais, já tô com quase 6 anos de experiência na Godot. Ano passado não, né? Eu vou dizer 2024, mas desde o ano passado... 6 anos numa engine é muito tempo, muito tempo. E ele deve conhecer muitos detalhes. Tem cursos, né? Ainda não comprei nenhum curso dele, porque eu estou estudando mais por conta própria e fazendo alguns jogos de teste, mas é muito tempo e muito, muito, muito foda. Parabéns, Dev Bandeira, se você estiver vendo. Espero que você consiga emplacar aí com os cursos e com seus jogos, porque é muita experiência e carrega muita bagagem, né? Esse tempo todo. Comecei a desenvolver o meu primeiro jogo. E esse ano eu tava desenvolvendo o meu segundo jogo e acabei de publicar ele também na Steam, que é o Work Adventure, esse joguinho que tá passando de background aí. Mas nenhum dos dois me deu consideravelmente um dinheiro pra eu me sustentar na área. Ele falou aqui que desenvolveu 2 jogos, e esse Work Adventure, eu vi quando ele começou a desenvolver ele, parece que ele trabalhou nele uns 4 meses. Ele é um jogo que fica em segundo plano enquanto você faz outras coisas. E essa dinâmica que ele fez de trabalhar pouco tempo em um jogo, tipo 4 meses, é algo muito, muito, muito inteligente que vários desenvolvedores de jogos jogos de modo geral têm feito, que é você pegar um tempo curto, investir em um jogo, testar ele, e aí você trabalha em mais jogos, porque o que mais existe são devs de jogos que trabalham 6 anos construindo algo para no final vender tipo 30 unidades. E a pessoa conseguir fazer tipo $100, $50. E ele vai falar aqui que ainda a Steam fica com 30% disso. Então você tem todo um trabalho, tem toda uma dificuldade e o marketplace ainda fica com 30% de quanto vende. É muita grana que fica. Minha sustentação na área de game dev, na área de TI, são os meus cursos de programação. Porque desde que eu saí da faculdade, eu já gostava de ensinar. Eu era monitor na época da faculdade, participei dos projetos, ajudava quem precisava. Então eu vi que eu tinha esse dom para ensinar e corria. Eu me enxergo muito nessa visão dele. Muito tempo eu queria criar esse canal aqui do YouTube, então comecei focado na área que eu tenho mais conhecimento, né, know-how. E é justamente o que ele falou, ele tem os cursos dele e é um caminho que faz muito sentido você trabalhar com cursos, porque você rentabiliza melhor, porque você consegue trabalhar mensalidade, você consegue ter um retorno entrando mais rápido, então realmente faz muito sentido. E atrás disso, criei o canal do YouTube, fazia vários tutoriais, depois comecei a criar cursos e monetizei esses cursos, eles até me dão uma boa grana para me manter. Porém, nos últimos meses, os cursos eles estão com a baixa. Eu percebo que existem empresas grandes de cursos que estão pagando influenciadores de áreas completamente diferentes para fazer anúncios de curso. Não vou aqui dizer quem é, mas todo mundo já sabe. Mas eu fico tipo, pô, eles estão pagando influenciadores, então o negócio tá ruim. Porque antes não tinha isso, eles não precisavam disso. As pessoas já buscavam essas plataformas de curso por conta própria. Porque na época da pandemia, a TI estourou. Muitas empresas investindo em startups da área da TI. Tinham amigos meus que trabalhavam em uma empresa, tipo 4 ou 5 pessoas que trabalhavam na mesma empresa, porque tava um boom tão grande, que acabou que todo mundo conseguiu entrar e indicar.
Eu trabalho com meus amigos já tem muito tempo, isso é muito comum, eu indicar meus amigos, eles me indicarem. Na área tech, ao mesmo tempo que tem muita gente, falta pessoas bem qualificadas. Então, quando você tem alguém para indicar, as empresas sempre tentam dar uma prioridade, mas não que quando você indica, significa que a pessoa vai entrar. É só que você tem uma referência que trabalha com aquela pessoa, então isso ajuda ali no processo, mas a pessoa tem que passar pelos mesmas qualificações, tudo. Então, as empresas tendem a confiar um pouco mais. Um indicava outro e tava todo mundo lá, até trabalhando em squads parecidas ou muito próximas. E depois que passou a pandemia, a área da TI, ela deu uma boa de uma baixada. Porque agora a TI é a nova engenharia civil de 10, 15 anos atrás. Ao invés da pessoa entrar na faculdade querendo fazer engenharia, querendo fazer psicologia, até direito, o pessoal tá optando por TI. Porque é uma área que todo mundo sonha. Um salário bom, um emprego. O que eu posso dizer sobre isso é que mesmo antigamente era um curso que entrava muita gente, mas formava pouco. Isso sempre foi assim. O curso de sistema de informação que eu fiz e ciência da computação, e até o curso técnico que eu fiz, na verdade só o curso técnico que eu formei, né? O curso técnico meu, tinham 40 pessoas em 2 turmas diferentes, dessas 80 pessoas, ao longo de 2 anos, formaram 5 pessoas. 5, 8 pessoas, mais ou menos. E nos cursos de ciências da computação e sistema de informação também acontece muito parecido. Muitas pessoas entram achando que curso é uma coisa e na hora que eles veem, tipo, matemática ou até algumas outras matérias de programação, lógica e coisas do tipo, eles não se veem tanto, eles criam uma ideia do que é e na prática não veem que não é tanto como eles imaginaram. Então é um curso que tem pouca retenção. Que não precisa sair de casa. Flexibilidade nos horários. Então são muitas vantagens de se trabalhar na área da... Tu não precisa ter uma base tão sólida e tão grande para tu já conseguir a tua primeira vaga. Mas esse não é o caso dos jogos. Se a gente for buscar os relatórios de quanto empresas de jogos lucraram ou quanto os jogos lucraram para todos os países, vocês vão ver que a receita que os jogos trazem para países, para desenvolvedores, é uma coisa absurdamente alta. É muito dinheiro. Os jogos... Vamos parar aqui porque ele está relacionando quanto de grana que o mercado de jogos traz e como que ainda assim é uma área que não é tão rentável. Isso aqui é verdade, que o mercado de jogos realmente traz muito dinheiro para os países e para a economia de modo geral, mas as empresas estão com muita dificuldade de fazer os jogos serem lucrativos. E não à toa, a Microsoft tem tentado fazer o Game Pass, que é o modelo de assinatura que você paga um valor mensal fixo e isso vai mantendo. Outras empresas têm apostado muito em gachas, né, que é aquelas roletas da sorte e coisas do tipo. Muitas empresas, como Fortnite, têm apostado em cosméticos, que é um conteúdo barato de se produzir, que você consegue colocar com muita frequência. Dentro disso, você gera um volume muito alto, então toda temporada tem coisa nova. Então, realmente tem muito dinheiro, mas é um desafio as empresas fazerem esse dinheiro de fato valer a pena. Aqui eu discordo um pouco dele quando ele diz que, parece que ele está tentando trazer essa ideia que é uma área muito rentável, mas a verdade é que mesmo as empresas estão fazendo muito dinheiro, elas estão tendo dificuldade de fazer esse jogo ser rentável. Os desenvolvedores que trabalham em empresas até dos Estados Unidos, sigo um desenvolvedor que trabalhou na Blizzard, por exemplo. Ele tem um canal no YouTube gigantesco, cresceu muito no último ano, que é o Pirate Software. Ele tem um estúdio indie, onde ele tem construído o próprio jogo nos últimos 5 anos. Ele trabalhou na Blizzard e ele fala sobre isso, sobre como o gap dos salários nos Estados Unidos é gigante. Então, mesmo você trabalhando na área de desenvolvimento, você sendo programador, se você é um programador de jogos, você vai receber tipo $60 mil. Se você é um programador tech, o seu salário é tipo na faixa de 80 mil. Então, existe um gap muito alto dentro da área. É bem complicado isso, e um dos motivos que eu acredito é porque a área de tech, ela de modo geral tem trabalhado com SaaS, serviço sobre assinatura, e isso garante que todo mês entre uma grana, todo mês entre alguma coisa ali, garantindo que próximo mês os desenvolvedores estão trabalhando ali vão ter o dinheiro deles ali garantido. Já o desenvolvimento de software, né, de jogos, uma empresa trabalha 6 anos em um jogo para descobrir então que ele não deu certo. Aconteceu recentemente com o Concord, por exemplo. Se não me engano, a Microsoft era quem estava trabalhando nele. Eles ficaram 6 anos de desenvolvimento e o jogo foi um fracasso. Imagina aí uma equipe de 600 pessoas. 600 pessoas, gente.
Eu trabalhei em empresas que tinham 200, 300 pessoas. A gente trabalhava no software que servia muitas pessoas. Então, aqui eu estou tentando fazer a relação de um jogo que é gigante, grande escopo, 600 pessoas trabalhando e que no final não tem um retorno. Foi uma falha, né, que eles tiveram ali, em vários níveis, mas ao mesmo tempo mostra como que o gap, como que é difícil você fazer esse mercado ser rentável. Tem muitos projetos ali que são investidos meses, anos e anos e não tem nenhum retorno financeiro. Então, ao mesmo tempo que é um mercado muito rentável, já ultrapassou a área de filmes, por exemplo, é um mercado que pode ter falhas gigantescas. Então, é bem complicado se você compara com a área de tech, por exemplo. Tem startups, SaaS e outras coisas. Trazem para países, para desenvolvedores, é uma coisa absurdamente alta. É muito dinheiro. Existem jogos que saem que dão milhões, milhares de dólares para desenvolvedores e para empresas. Tem jogo Assim também como existem aplicativos que fazem a mesma coisa. Mas, por exemplo, uma startup ela pensa em um aplicativo e começa a desenvolver aquele aplicativo. Logo em seguida ela se torna uma empresa grande que começa a desenvolver aplicações para mobile, aplicações para web. E existem diversas empresas que fazem isso, aplicações mobile e aplicações web. Assim também como existem diversas empresas ou desenvolvedores. Na verdade, essa parte aqui da aplicação mobile, trabalho 15 anos, vários softwares que eu trabalhei não tinham mobile e é mais sobre uma necessidade de UX, de usabilidade, você ter o seu cliente ali podendo usar de onde ele quiser. Claro que tem alguns serviços, né? Por exemplo, Tinder só faz sentido no mobile. Mas existem outras startups que você faz o mobile para ser uma feature extra. Então, aqui ele trouxe mais como algo que é uma necessidade, que vai aparecendo e tal, mas assim, tem serviços que vivem a vida inteira e não tem nada, né, mobile. Os últimos anos têm mudado isso, porque hoje em dia 80% dos acessos de tudo tem sido mobile. Então, tem trago um peso ainda maior para você ter um aplicativo mobile, você ter uma coisa mais customizada. Que criam jogos e publicam jogos todos os dias. Mas se tu entrar, por exemplo, no LinkedIn, se tu entrar em alguma plataforma de busca de vagas, tu vai ver que existem exponencialmente mais vagas para mobile, mais vagas para web, do que vagas para jogos. E Sim. é isso, a diferença é esse o abismo que existe entre game dev e as outras áreas. O abismo que eu acho que existe aqui, e esse é o ponto que eu queria trazer cor aqui, eu acho que é principalmente sobre a forma de rentabilizar. A empresa de tech, a startup, consegue rentabilizar e garantir para os investidores, para todo mundo, que o dinheiro vai estar ali todo mês. Por exemplo, uma das formas que os desenvolvedores de jogos têm encontrado para manter a carreira, né, manter os jogos e fazer, criar cursos. Por quê? Porque um curso você consegue pôr uma mensalidade, você consegue pôr numa venda ali, você consegue produzir um curso em alguns meses e ter retorno sobre ele. Agora um jogo você pode ficar 3 anos e o jogo ainda ser mal sucedido. Então, quando a gente fala, né, quando fala sobre esse assunto de rentabilizar e tal, ter mais vagas, eu acredito que é principalmente por causa disso. Aqui no Brasil ainda tem uma questão mais cultural, que aqui tem menos valor, mas eu acho que tem esse tema também que acaba pegando bastante. Por mais que saiam todos os dias jogos milionários, jogos que lucram e faturam muito, a quantidade de vagas para jogos é muito mais baixa. E talvez isso se dê pelo fato de que fazer um jogo é uma coisa cara. Se tu for botar no papel tudo que tu precisa para criar um jogo, às vezes é muito caro e não é garantia de sucesso. Então você fica 3, 4, 5 anos sem ter certeza se aquele jogo vai ter o retorno que foi investido nele. Agora um SaaS, quando você tem uma plataforma, um e-commerce, um serviço sobre assinatura, uma startup, você tem usuários que vão assinando ela, você agrega um valor, você recebe um retorno, às vezes não tem todas as features ainda que deveria, mas você já começa a vender aquilo por um valor, sei lá, R$30 por mês. E aí você já começa a receber um retorno. E aí você começa a expandir aquilo, começa a atender outros clientes, então serve aquilo em escala. E à medida que vai expandindo, você vai contratando mais pessoas, aumentando features, aumentando o valor, criando planos novos. Então essa dinâmica, eu acho que ela é o que gera o gap entre o mercado de jogos e o mercado de tech de modo geral. Melhor tu criar um aplicativo porque tu vai precisar de bem menos pessoas. Para criar um jogo tu precisa de programadores, desenvolvedores, que também precisam no mobile. Tu precisa de designers, que também precisam no mobile, só que no caso de jogos tem game designer, game tester, level designer, Realmente o desenvolvedor de jogos tem
A área tem muitos papéis, né? Muitas roles. Mas na área tech também tem muitas roles. Tem DevOps, front-end, back-end, designer, UX designer, tradutor, deixa eu ver mais o que aqui. Tem coordenadores, né? Managers, PMs, que é quem gestiona o projeto e o produto. Então, QAs. Então, já trabalhei com QAs no passado. Então, varia mais da empresa ali, do foco dela, mas também temos QAs. Então, também é caro. A operação de uma empresa tech também é cara. Diria que tão cara quanto de desenvolvimento. Designer de sistemas, tu precisa também, principalmente, de artistas, de pessoas para fazer modelagem 3D, modelagem 2D, de interfaces, pixel art. Então acaba que em jogos tu precisa de muito mais pessoas para construir um produto, para construir uma coisa sólida. E aqui eu discordo, porque ele está trazendo a ideia de que o desenvolvedor de jogos é muito mais caro. E sim, é caro, mas manter uma empresa tech também é muito caro. Tem muito dev, muita coisa, muitas roles, você tem muitos papéis. Você tem DevOps, tem esses papéis todos que eu comentei aqui. Então, aqui eu discordo um pouco porque é uma área mais complicada, de fato, o desenvolvimento de jogos é uma área mais complicada, mas não porque tem mais necessidades, mas porque rentabilizar é mais difícil. Você demora a coletar os benefícios ali do jogo que você trabalhou. a questão dos jogos não está só relacionada a um desenvolvedor que faz o seu jogo e publica ele. Eu acredito, a julgar pela minha experiência nos meus jogos, nos jogos que eu publiquei, que fazer o jogo é só 30% do processo. Além de fazer o jogo, eu preciso configurar a página da Steam, eu preciso configurar artes da Steam, eu preciso traduzir o jogo para os idiomas. Mas na área de tech, fazer o código, eu diria que inclusive não é o mais importante. Ele é importante, mas você tem algumas empresas, por exemplo, que deixam toda a sua code base gratuita, open source. Você pode rodar ela, pôr na sua infra, fazer o que você quiser. E o motivo que eu acredito que elas fazem isso, ter o código ou fazer o código, ele não é a parte mais relevante. Fazer o marketing, saber vender, dar manutenção, implementar features novas, garantir que o produto roda, garantir que ele tem uptime, então você vai estar em um momento crítico ali da sua aplicação e você vai ter ele funcionando. À medida que você vai trabalhando, você vai percebendo que o código, ele é importante, mas ele não é tudo. Então eu concordo com ele aqui nisso, que ele traz aqui que 30% é código, talvez, não sei dizer quão importante é, mas realmente não é só código. Traduzir conquistas, assinar toda a papelada da Steam, fazer tudo que a Steam pede, que é muita coisa. E no final das contas, a Steam ela ainda tira 30% para ela. No final das contas, eu ainda preciso fazer um marketing muito bem feito para o meu jogo ser conhecido. Eu não considero os meus jogos ruins, mas os meus jogos são jogos desconhecidos. Eu, por mais que eu tenha um canal com 7 mil inscritos, é uma parcela muito pequena de pessoas que conhecem o meu jogo. Tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e a gente tá na internet. E esse aqui é outro problema que ele tá trazendo, que ele fez os jogos, mas a gente tá tendo um boom de jogos recente, que a cada dia parece que 50 jogos novos são adicionados à Steam, só a Steam. Então, para você se diferenciar num meio que tem tanta coisa acontecendo, é muito difícil. Então, eu entendo aqui. Não entendo porque eu nunca publiquei um jogo, mas eu consigo imaginar o que ele quer dizer. E muito que eu vejo é sobre focar em marketing e a dificuldade de fazer o marketing e tal. E, inclusive é o motivo que eu tô construindo o Journey, é poder no futuro ter um canal aí para poder distribuir, poder conversar com o público, poder usar aí meu favor para os jogos que eu construí. Internet, que é um lugar onde nós podemos divulgar tudo que a gente faz, praticamente. Contanto que a gente não esteja cometendo um crime, a gente pode divulgar tudo que a gente faz. E mesmo tentando, a gente tá... Tem gente que divulga muito crime aí com o jogo do Tigrinho, viu? Vou te falar que se não pudesse, a gente tava até bem. Instagram, em TikTok, em Google, em YouTube, tráfego pago. Às vezes, tudo isso não é o suficiente para o teu jogo ter 1000 visualizações, para o teu jogo ter 1000 unidades vendidas. Mesmo tendo mais de 7 mil inscritos, o meu primeiro jogo, hoje, ele vendeu mais ou menos 600 unidades, e não é uma coisa cara. Então tem um abismo muito grande entre desenvolvedor de jogos e entre as outras áreas. Porque além de eu ter que fazer um jogo, e olha que eu tô fazendo tudo sozinho, game designer, game level, as artes eu tô comprando na internet, os designs eu tô pagando pra um artista, a Steam eu tenho que pagar uma taxa, eu tô sendo praticamente toda a mão de obra. E se eu for botar todo o tempo que eu gastei trabalhando em um projeto, pela duração dele e pelo que eu recebi, eu vou ter uma média de R$5 por hora que eu tô ganhando. Às vezes é melhor eu comprar uns chocolates e sair vendendo para pessoas em praça, que o meu lucro vai ser maior do que trabalhando com jogos. Se eu tivesse um emprego... Isso é uma realidade muito triste. Você vê que o retorno final do trabalho, ele é muito baixo. E aí, ele tem uma estratégia muito boa, que é ele tem um canal e ele tem um curso, e essas outras coisas ajudam ele a construir. Mas, de fato, o jogo, e esse é o problema do jogo, você trabalha às vezes 1 ano, 2 anos, eu acho que ele trabalhou tempos curtos, para vender 600 unidades.
É um número ruim? Não é ruim, mas se você vai ver quanto que isso gera no final do dia, também não é tão bom, porque a Steam pega 30%, se você for vender no mobile, Android e iPhone também pegam 30%, então realmente é bem complicado. De salário mínimo trabalhando em alguma loja, o meu lucro seria melhor. A grande vantagem é que jogos é uma renda passiva. Os meus jogos são para mim uma renda passiva, por mais que sejam muito baixos. É passivo, porque eu sou a minha mão de obra e os meus gastos são muito baixos. Mas querendo ou não, não deixa de ser uma renda passiva. E voltando aquele ponto do começo do vídeo, que eu estava citando o nosso outro camarada que fez um vídeo parecido com isso acontece muito. Todos os meus amigos têm emprego, são pelo menos pleno para sênior, para cima, então já estão ganhando mais de 5 dígitos por mês. Todos eles estão estabilizados. 5 dígitos é mais de 10 mil, né? Sim, faz sentido, faz sentido. Sênior começa a ganhar acima de uns 7, 8 mil, então condizente. Só que a questão é, eu, por exemplo, quero trabalhar com jogo. Vou fazer isso no futuro. Por quê? Porque é meu sonho. Então, eu estou construindo uma reserva financeira para eu poder ter um respiro, né? Para eu poder, para o dinheiro não ser um fator limitante. Mas o que ele falou é verdade. Comprando carro, comprando casa, viajando. Tem amigo meu viajando pra Suíça, tem amigo meu viajando pra Espanha, tem amigo meu que foi pro show do Linkin Park em São Paulo. E mesmo eu querendo fazer todas essas coisas também, eu não posso. E olha que eu tive as mesmas oportunidades dessa pessoa, mas pelo fato de eu ter escolhido uma área que não tem tanto mercado, eu acabei ficando muito pra trás. E isso é foda, isso é tenso, porque existe um abismo, eu já falei abismo várias vezes nesse vídeo, mas existe um gap absurdo entre as outras áreas da TI e o desenvolvimento de jogos. Eu acho complicado dessa questão que ele traz como existe um gap. E aí esse gap você pode colocar vários motivos do porquê esse gap existe, de que o governo não investe, de que o país não tem incentivo e várias questões. E aqui que eu acho problemático, porque eu não acho que esse gap vai deixar de existir. Eu acho que esse gap ele está relacionado ao desenvolvimento de jogos. Se você não construir uma forma rentável do jogo existir, você vai ter dificuldade de fazer o jogo valer a pena. Então, empresas grandes, gigantescas, estão tendo dificuldade com isso. Então, imagina o desenvolvedor indie pequeno. Eu só acho complicado essa questão aqui, porque realmente existe um gap, mas não é algo que eu acho que vai ser resolvido, sabe? É uma questão que você tem que conseguir fazer se destacar no mercado e ser encontrado. Capaz do desenvolvimento de jogos e jogos faturarem muito mais do que aplicativos e sites. Mas mesmo assim, a quantidade de vagas de jogos para vagas dessas outras empresas de aplicativos é muito baixa. Várias vezes eu perguntei para os meus amigos, tipo, pô, um jogo ele faz muito mais dinheiro do que um aplicativo, um jogo ele faz muito mais dinheiro do que um site. Todos eles concordaram comigo. Não, aqui eu discordo. Um site talvez que trabalha só com Google Ads, mas até um site com muito acesso, ele faz mais dinheiro que um jogo. Empresas de tech, startup, tipo, pensa grandes startups, Nubank, uma que eu trabalhei no passado, Nuvenshop e outras, são empresas que têm 1.000 funcionários, 500 funcionários, tipo, para você manter uma estrutura desse nível, tem que entrar muito dinheiro, para você receber investimentos de bilhões. Então, você tem aí startups que recebem aportes financeiros de 1 bilhão, de 500 milhões, isso é muita grana. Então, um Uber da vida, uma Google. Então, não precisa nem pegar essas empresas tão gigantes. Você pega startups menores e entra muito dinheiro, justamente por causa do modelo financeiro. Muitas empresas, por exemplo, não têm uma mensalidade que ela cobra, mas ela cobra porcentagem de quanto você paga. Querendo ou não, tá entrando dinheiro. É complicado isso porque eu discordo aqui que o mercado de jogos faz mais dinheiro do que o mercado tech, de modo geral. E quando eu fui perguntar, mas por que não tem nem 1% das vagas de web, de mobile, para game dev? Nenhum soube responder. E eu também não sei responder essa pergunta, porque para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Eu acho, respondendo sua pergunta, Dev Bandeira, eu acho que é por causa disso. Eu não acho que o mercado de jogos é maior do que o mercado de tech. Você tem bancos gigantes, tipo banco, por exemplo, sozinho, Itaú, Nubank e outros, sozinho, eles são valores bilionários. As empresas de jogos nem se comparam. Por exemplo, eu que sou daqui de Belo Horizonte, uma das empresas que contrata muito aqui, por exemplo, é o Banco Inter. Sempre que tiver banco envolvido, vai ter muito dinheiro. Então eu discordo com você nesse ponto aqui, que a área de jogos ela é muito rentável. Eu acho que ela dá dinheiro. Só que eu acho que quando você compara desenvolvimento de jogos com tech, acaba sendo muito desproporcional por causa do modelo de faturamento dos dois. E eu acho que se você compara desenvolvimento de jogos com cinema, eu acho que faz mais sentido,
porque tem muitas coisas que são comparáveis. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que eu já vi histórias disso. Os Power Rangers eram uma série que passava e dava muito ibope no passado. No entanto, os artistas que trabalharam no Power Rangers recebiam trocado. Tipo assim, não recebia... Tem Power Ranger que não recebia dinheiro pra nada. E muitas outras áreas também, os artistas envolvidos ali recebiam valores irrisórios, que não pagavam direito ali as despesas deles. E ao mesmo tempo você tem filmes e séries que estouram e fazem milhões. Na área de desenvolvimento de jogos também, você tem estúdios indies, que alguns infelizmente não conseguem dar certo, e outros que faturam milhões. Como, por exemplo, o desenvolvedor do Stardew Valley. Ele nunca imaginou que o jogo dele venderia milhões e milhões de unidades, ou o Minecraft, né, o criador do Minecraft. Esses caras, eu acho que nunca imaginaram que eles teriam quanto dinheiro eles têm devido aos jogos que eles criaram. Talvez eles queriam vender um pouco, viver daquilo, mas não construíram o jogo para serem milionários. No entanto, colheram o resultado. Mas acontece um em 1 milhão, acontece um em 100 mil, sei lá. Criadores de jogos que vão ser assim como filmes. Não são todos os filmes que são estouro de bilheteria, não são todos os filmes que têm absurdos. E o filme, acredito que seja um pouco parecido com a área de game dev. Você vende uma vez quando lança, depois aquele filme ao longo do tempo ele vai perdendo notoriedade, ele não vai tendo tanto rendimento, né? Ele tem mais rendimento quando ele sai no cinema, assim como os jogos. Ele continua vendendo ao longo do tempo, ele não tem a mesma prospecção de fazer o mesmo tanto de dinheiro. Então, quando compara com tech, eu acho que nunca vai ser comparável, e o motivo é o que eu vim trabalhando aqui ao longo do vídeo. Eu acho que a área tech, ela rentabiliza muito bem as startups, etc., com um modelo de negócio que é mensalidade. Já a área de desenvolvimento de jogos, muitos jogos que ganham muito dinheiro, que eu sei é mobile com ads, e aí você tem que ficar enfiando ads nos seus jogos. Quem jogou algum joguinho com ads, sabe o quão saco é, quão ruim é, ou você ter muita sorte, você ter muitas questões de vício. Então, inclusive tem uma palestra de um dev que introduziu várias mecânicas de compulsão e termos que mexem com o seu interior, né, que faz você querer apostar e ganhar e fazer, justamente porque isso fez o jogo ser lucrativo. Então, Candy Crush, por exemplo, usou muito disso, né, que é você pagar para você passar de uma fase. O jogo, você começa a receber dinheiro não pelo conteúdo que você consome, mas por você ter esses alívios, ter esse sentimento de evolução. E aí acaba desviando do que o desenvolvedor muitas vezes quer, né? Que é entregar um produto de qualidade, entregar uma coisa de qualidade. Então o tech muitas vezes não precisa disso, porque o modelo dela, de modo geral, no passado, inclusive, você comprava o aplicativo, né? Você pagava um valor fixo, e com o tempo, hoje em dia, tudo é SaaS. Hoje em dia, tudo é um valor mensal que você paga e garante ali que você vai poder ter tantas pessoas contratadas. E a importância do SaaS é justamente você poder se planejar. Você tem um valor que você calcula, você tem uma ideia, então você sabe que, olha, eu tenho 10 mil clientes pagantes, então eu sei que mês que vem vai ter 10 mil clientes pagantes. Então 10 mil vezes 30 reais, você faz uma conta ali, você sabe se você tem dinheiro para pagar quem está em caixa ou não. Com o jogo, desenvolvedor, você não tem essa conta para fazer. Então realmente é bem complicado. Então, enfim, pessoal, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Como eu disse, esse vídeo foi mais um desabafo. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre a área da TI, áreas da TI, game dev. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me perguntar aí que eu vou tentar responder. Caso você tenha se interessado por esse jogo que tá de fundo aí na minha webcam, ou queira pelo menos ajudar o desenvolvedor, ele tá custando R$8 na Steam, vai estar o link aí na descrição. Era isso pra esse vídeo. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Eu vou estar deixando o vídeo dele aqui na descrição, vou deixar aqui também o jogo dele, para vocês poderem estar comprando, colocando na wishlist, tá ajudando. Então, realmente eu acho que é importante isso. Tem alguns projetos que eu quero trabalhar com questão de desenvolvimento de jogos para ajudar os desenvolvedores indies, que eu tenho esse background, essa carreira, então acho que é um início legal que eu pretendo fazer, pretendo trazer aqui no canal também. Mas eu queria trazer esse react porque isso conversa muito comigo. Essa área é uma área que eu tenho muita vontade de trabalhar
E eu entendo esse desabafo dele, porque eu evitei entrar na área justamente por causa desse gap, justamente por ver a discrepância de salários que existem entre desenvolvedores e desenvolvedores web. Eu queria trazer esse ponto de vista aí para vocês. Deve Bandeira, se você assistir, deixa um like, deixa um comentário, manda um contato, bora fazer uma collab. Eu acho que a gente pode gerar conteúdo aí também. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, também comentem aí. Se querem ver mais desse tipo, podem escrever aí. Aqui é um pouco dos meus pensamentos sobre e um pouco do que eu pretendo fazer com o Journey no futuro e trabalhar com vocês. Beleza? Muito obrigado. Valeu aí por todo o carinho e já eu posto mais vídeos aí no canal. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.